Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 57 e nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Só um pouquinho de matemática, de história aí para a gente saber quem foi Pitágoras, né? Foi um dos primeiros matemáticos da Grécia, chamava-se Pitágoras de Samos e foi atribuída a ele a demonstração dessa relação geométrica, né? O Teorema de Pitágoras. Para os gregos até hoje é um dos maiores orgulhos, né? É uma relação geométrica altamente usada na matemática. E eles fizeram até esse selo, né? Esse selo em homenagem ao trabalho de Pitágoras. Vocês vão entender o porquê desse desenho. Esse desenho foi o que Pitágoras usou para demonstrar o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, ele é utilizado em triângulos retângulos. Nós vamos dar uma relembrada aí no que é o triângulo retângulo. Então é isso, tá? O Pitágoras era um matemático grego e que descobriu aí há muitos anos antes de Cristo esse teorema, e os gregos têm orgulho disso até hoje, né? Esse 1955, pessoal, foi quando foi criado o selo, tá? Mas Pitágoras é de muitos e muitos anos. Bom, aqui, esse daqui é uma gravura, né, impressa de Pitágoras. Para alguns historiadores, Pitágoras teria nascido por volta de 580 a.C., né, na ilha de Samos, por isso que Pitágoras de Samos, não que seja o sobrenome dele, né? Na época tinha essa relação aí de falar o nome de tal lugar que ele é. E no leste do Mar Egeu, após diversas viagens, teria se estabelecido em Crotona, colônia grega situada ao sul da Itália. Pitágoras era um matemático, filósofo, ele tinha seus seguidores, os seguidores dele eram chamados de pitagóricos. Eles fundaram a escola pitagórica, que era uma sociedade secreta, cujos membros buscavam, por meio do conhecimento matemático, elevar seu espírito. Eles usavam matemática ali para a espiritualidade deles, né? E assim aproximar-se dos deuses, né? Eles tinham crença em vários deuses naquela época, né? Muitos anos antes de Cristo. Eles cultuavam os números, né? Esses pitagóricos, seguidores de Pitágoras, acreditando que tudo no universo se originava dos números e das relações entre os números. Bom, depois que a gente viu aí um pouquinho da história de Pitágoras, né? Uma boa pincelada, na verdade. A gente não sabe muito também, assim, a história dele, né? Tanto a respeito da história dele. Vamos ao que interessa. O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado em triângulos retângulos. Então, primeiro, nós vamos relembrar o que vem a ser um triângulo retângulo. Bom, o triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, né? E aí, dentro dos... a gente pode classificar os triângulos em relação aos ângulos, né? Nós já vimos isso antes. Eu tenho o triângulo acutângulo, que é aquele que tem todos os ângulos menores que 90 graus, todos os 3 ângulos menores que 90 graus. Eu tenho o triângulo obtusângulo, que tem um dos ângulos maior que 90 graus, os outros dois são agudos, são menores que 90. E eu tenho o triângulo retângulo, que é o que me interessa agora. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, e o ângulo de 90 graus a gente chama de ângulo reto, e os outros dois menores que 90. Tá? Esse é o triângulo retângulo, que é onde a gente vai trabalhar o Teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo, ele tem uns nomes especiais para os lados dele. O maior lado do triângulo retângulo, que é o que fica de frente para o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Ele é o maior lado por quê? Porque ele fica de frente para o maior ângulo, consequentemente a maior abertura. Né? Então a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados nós damos o mesmo nome, cateto e cateto. Gente, o triângulo retângulo nem sempre ele está nessa posição, ele pode estar virado, ele pode estar de ponta cabeça, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Aonde fica a marquinha aqui dos 90 graus do ângulo reto, porque aí quem tiver de frente vai ser hipotenusa e o restante vai ser cateto. Como que Pitágoras chegou no Teorema de Pitágoras? Como que ele demonstrou? Como que ele chegou nessa relação? Eu tenho esse triângulo retângulo amarelinho aqui,
tá? E aí, gente, geralmente a gente coloca A, B, C. A para hipotenusa, B e C para o cateto, que fica mais fácil. Só que aqui as letras foram trocadas. Foi colocado C, aqui A e B. É até bom porque aí vocês não ficam, não se apegam nas letras, porque às vezes vai ter X, vai ter Y. Então é importante vocês saberem o quê? Quem fica de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. O que Pitágoras percebeu? Tem esse triangulinho retângulo aqui. Ele percebeu que se a partir desse cateto aqui eu desenhar um quadrado, o quadrado é aquela figura que tem todos os lados iguais, então esse cateto tem lado B. Vim aqui e desenhei um quadrado. E esse quadrado verde, ele tem área B quadrado, porque a área do quadrado é lado vezes lado, B vezes B dá B ao quadrado. Ele veio aqui, fez um quadradinho usando outro cateto, um quadrado de lado A, que tem área A ao quadrado, né? Lado vezes lado, A vezes A ao quadrado. O que ele percebeu? Que quando ele desenhava um quadrado usando a hipotenusa, né, que é esse maior lado, e aí no caso seria o quadrado de lado C, C vezes C, C quadrado, ele percebeu que sempre o quadrado aqui formado pela hipotenusa, a área dele sempre dava a soma dos outros dois quadrados formados pelo cateto. Foi assim que ele demonstrou o teorema de Pitágoras. Então, o que ele percebeu? Ó, a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Isso acontece em todos os triângulos retângulos. Se eu somar, então, esse azul com esse verde, vai dar esse vermelhinho aqui, formado pela hipotenusa. Então, como que é enunciado o teorema de Pitágoras? Aqui esse triângulo aqui já colocou A como hipotenusa, tá, gente? Então, não se apegue às letras. O teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. E o que fala o teorema de Pitágoras? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Como que a gente sabe disso? Utilizando aí as áreas dos quadrados que a gente viu no slide anterior. Só que a gente não vai ficar desenhando quadrados aqui, né? A gente já sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É assim que é o teorema de Pitágoras, tá? Então, o que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, por isso que é sempre importante saber quem é a hipotenusa primeiro, é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ordem aqui dos catetos não importa, pessoal. Quem precisa estar no lugar correto é a hipotenusa. Bom, coloquei alguns exemplos aqui para a gente resolver. Determina as medidas indicadas por x e y no triângulo a seguir. O y vai ser o próximo exemplo. Esse aqui eu coloquei como x. Então, assim, gente, ó, é o que eu falei pra vocês. Aqui eu chamei de x, não chamei de ABC. Então, não se apeguem às letras. Eu tenho que olhar para o triângulo. Primeira coisa é descobrir quem é a minha hipotenusa. Eu sei que ele é retângulo. Ó, se o triângulo não for retângulo, nem precisa pensar em usar teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é exclusivo para triângulos retângulos. Então, aqui o meu triângulo é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Visto que o triângulo é retângulo, a gente vai observar onde fica a hipotenusa, que no meu caso é o x, é o que fica de frente para o ângulo de 90 graus, de frente para o ângulo reto. Então, vai ficar x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, mas como que eu sei que coloco primeiro, 9 ou 12? Tanto faz, é o que eu falei para vocês. Quem tem que estar no lugar correto é a hipotenusa. Aqui, ó, na soma, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, posso pôr o 9 primeiro, o 12 primeiro, não vai fazer diferença nenhuma. 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 81 mais 144. X ao quadrado igual a 225. Pessoal, chegou aqui, o que acontece? Vocês sabem resolver equação do primeiro grau. Vocês aprenderam a equação do primeiro grau. O que é a equação do primeiro grau? O x está elevado a 1. Né? Então, vocês sabem resolver equações do tipo 2x mais 4 igual a 3. Isso é uma equação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. No caso do teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo, a gente cai em equações do segundo grau. Por quê? Porque a hipotenusa e os catetos estão elevados ao quadrado. X ao quadrado igual a 225 é uma equação do segundo grau.
Só que é simples, a gente consegue fazer por raciocínio. Tem equações do segundo grau mais complexas que vocês vão ver no nono ano, aí tem todo um método para solucionar. Mas nesse caso aqui, basta a gente pensar o seguinte: que número elevado ao quadrado dá 225? Tá? Por exemplo, se tivesse dado x² igual, vou falar uma fácil, x² igual a 100. Então, vocês vão pensar, que número elevado ao quadrado dá 100? O 10. Por quê? Você tira a raiz quadrada de 100, vai dar 10, tá? Então, a mesma coisa que a gente pensa, que número elevado ao quadrado dá 225? Para eu saber disso, basta eu tirar a raiz quadrada de 225, né? Lógico, se souber de cabeça já pode jogar. E o número que é elevado ao quadrado dá 225 é o 15, tá? Quando a gente não sabe, a gente fatora. Bom, então é isso. Vamos ver o próximo exemplo. Então, o x aqui vale 15. Aqui eu quero descobrir o y. Esse triângulo aqui eu coloquei de propósito, para vocês verem que nem sempre o triângulo retângulo está naquela posição que a gente viu no exercício anterior. Ele pode estar virado, ele pode estar de ponta cabeça, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente observa onde está o ângulo de 90 graus para a gente saber quem que é a hipotenusa. Então, no meu caso, a hipotenusa aqui é o 25, porque é ela que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Tá? Então, na hora de eu aplicar o teorema de Pitágoras, é o 25 que vai ficar aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é o 25, então 25 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 24 ao quadrado. Só que assim, desse jeito, fica mais difícil de resolver. O que eu fiz? Eu peguei e escrevi a mesma equação, mas eu troquei eles de lugar. Se 25 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 24 ao quadrado, y ao quadrado mais 24 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado, tá? É só um jeito mais fácil de escrever. Então, y ao quadrado mais, o que é 24 ao quadrado? É 24 vezes 24, que dá 576. Igual, o que é 25 ao quadrado? 25 vezes 25, que dá 625. Aqui, a gente usa a mesma ideia da equação do primeiro grau. Tá positivo? Passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 625 menos 576, que dá 49. E aí, eu vou pensar, que número elevado ao quadrado dá 49? Quem vezes ele mesmo dá 49? O 7, né? 7 vezes 7 é 49. E também basta a gente tirar a raiz quadrada. Por que a raiz quadrada? É a operação inversa da potenciação, né? Assim como quando é mais, passa menos. Quando é menos, passa mais. Quando é vezes, passa a dividir. Quando é ao quadrado, passa raiz quadrada. É a operação inversa, certo? Então, é isso que é o Teorema de Pitágoras. Pessoal, ele é bem simples, porém, ele é muito utilizado. Daqui para frente, vocês vão usar ele muito em geometria, tá? Em cálculos geométricos. E espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E não se esqueçam das atividades propostas pelo professor. Até a próxima aula!